Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, as nossas cordiais saudações, as nossas saudações fraternas. Você está no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, programa pioneiro na mídia, no diálogo interreligioso, que já vem fazendo, para nossa satisfação, muitos seguidores. No programa de hoje, nós recebemos com muita alegria, com muita satisfação, a professora Vânia Maria da Silva Soares, para a pauta Liberdade Religiosa. Professora Vânia, boa tarde. É uma alegria estar com vocês nesse programa Conviver, né? É uma alegria, uma honra para nós, enquanto Secretaria da Justiça, Cidadania e Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelo convite. Nós é que somos agradecidos. Deixa eu apresentar aqui a professora Vânia. Ela é secretária executiva e presidente do comitê gestor do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Ela foi oficial de justiça aposentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É pedagoga licenciada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, e lecionou no Colégio de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela é membro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Protagonizou a criação de conselhos de participação e desenvolvimento da comunidade negra em vários municípios. Recentemente, contribuiu para a instituição da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Ingressou na Secretaria da Justiça e Cidadania como voluntária, atuando na coordenação de políticas para a população negra e indígena. A professora Vânia coordenou o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas na Secretaria da Justiça e Cidadania. Em 2018, foi nomeada para presidir o grupo gestor de quilombos da Secretaria da Justiça e Cidadania. Membro do Núcleo de Educação Indígena da Secretaria Estadual de Educação, no período de 2013 a 2019, ela é membro do Conselho do Núcleo de Inclusão de Ensino da Secretaria de Educação. De 2015 a 2019, membro da Mesa Brasileira de Liberdade Religiosa. Protagonizou a criação de fóruns interreligiosos em várias cidades. Parlamentar de Direito e Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É membro titular do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, Condesb, representando a Secretaria da Justiça e Cidadania. Professora Vânia, esse currículo diz tudo. É um currículo rico que fala da sua atuação em favor das minorias, em favor da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade de religião. Eu pergunto à senhora, em algum momento da sua vida, a senhora sofreu algum constrangimento, algum assédio no sentido da liberdade de pensamento, de expressão, que teria motivado a senhora a esse trabalho tão bonito e persistente ao longo de tantos anos? Eu posso dizer que eu não senti, mas eu espelho toda essa minha luta por paz e justiça num trabalho que a minha mãe realizava no município paulista. Então, mesmo não tendo sofrido, eu vi muitas pessoas sofrerem, continuo vendo, e aí resolvi, né,
adotar essa bandeira, né? Lutar por justiça, por paz, para aqueles que a gente diz, os vulneráveis, né? Aqueles que precisam, às vezes, da nossa voz, da nossa mão, de uma palavra nossa, enquanto seres humanos, nesse planeta, né? Chamado Terra. É muito importante esse seu testemunho, porque a senhora é uma expressão de alguém que traz um ideal no coração e que persevera enfrentando muitas dificuldades ao longo de tantos anos. Eu gostaria que a senhora recordasse, nesse instante, professora Vânia, o primeiro momento, qual foi o seu primeiro passo nesta luta pela liberdade religiosa, pela defesa em favor das minorias, daqueles que não têm voz, mas que hoje, graças a Deus, já podem se expressar, principalmente por seu intermédio, pelo seu trabalho. Qual foi o primeiro passo? Vamos recordar aquele momento decisivo em que a senhora caminhou para a realização desse ideal que a senhora hoje, por esse currículo tão extenso, apresenta diante de nós. Como eu disse, eu tive um espelho, né? Eu tive um espelho em minha casa. E depois de ter trabalhado 32 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu resolvi vir para a secretaria como voluntária. Como voluntária, eu comecei a trabalhar, né, na questão étnico-racial, e vi que, além da questão das discriminações étnicas, a nossa população sofria outras sortes, né? Outras de discriminação. Dentre elas, a discriminação religiosa, né? A intolerância religiosa. E aí eu comecei, convidada que fui à época, por um dos nossos secretários, né, que por aqui passou, a retomar essa questão aqui na secretaria, porque nós tínhamos um fórum, e este fórum precisava ser reativado, né, essa questão precisava ser trabalhada com a atenção que merecia no estado de São Paulo, e eu acabei abraçando isso com muito amor, né? Com muito empenho e com muita dedicação. Muito bem. E qual tem sido o resultado, os frutos desse trabalho na prática, professora? Na prática, os resultados, os desafios são muitos, né? Mas os resultados, nós podemos dizer da nossa alegria de termos aqui no estado de São Paulo, instituído nesta pasta, o primeiro fórum de defesa do direito à liberdade religiosa, né, que é o Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença. Primeiro, São Paulo, sempre na vanguarda, né, ele é o pioneiro nessas questões afirmativas, nessas questões humanitárias. Segundo, que este fórum ele tem alcançado resultados satisfatórios para além do nosso território. Hoje nós temos a expansão dele para alguns municípios do interior, né? São 9 fóruns criados, falta muito, considerando que são 645 municípios, mas nós nos damos por felizes, conscientes de que há muito a fazer, mas existe uma felicidade muito grande de saber que o nosso trabalho, enquanto instituição, já está para além das nossas fronteiras, para os municípios, para alguns estados, servindo de modelo, e também alguns países que têm se atentado a esse trabalho aqui no nosso estado. Na sua opinião, professora Vânia, hoje, qual é a maior ameaça, o maior risco contra essas minorias que estão naturalmente sofrendo, desde que o Brasil existe, preconceitos de ordem racial, ordem social, ordem cultural? Qual é a maior ameaça, o maior perigo
na sua opinião? Na minha opinião, a maior agressão que nós... Bom, o fato do não respeito já é uma agressão, né? E quando esta agressão passa para o físico, eu acho que ela acaba sendo muito forte, né? Além do físico, também a desconsideração de que as pessoas, elas têm o livre-arbítrio e ela pode escolher a crença que ela deseja, né? Ou não. E as pessoas simplesmente precisam respeitar. Então, a partir do momento que não há este respeito, o diálogo também fica bastante comprometido. Haja vista a diversidade que nós temos, né? De segmentos, de religiões, cada dia mais, né? Com essa expansão global, a pluralidade de religiões é muito grande, mas também a intolerância o é. Muito bem. Professora Vânia, eu estou muito feliz aqui com a sua presença, quero de público agradecer as oportunidades em que tive a oportunidade de participar das reuniões do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Agradeço e fiquei sensibilizado por uma movimentação que reúne tantos representantes, lídimos representantes, das nossas comunidades religiosas. Agora, a pergunta é a seguinte, feito esse agradecimento, que eu não posso deixar de fazer, a senhora lecionou, eu estou com o seu currículo aqui, durante muitos anos no Colégio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma pergunta a propósito da presença da religião. A senhora é contra ou a favor do ensino religioso nos estabelecimentos, nos colégios de ensino médio na atualidade? Eu acredito que, na atualidade, o ensino nos colégios, nós, inclusive, já tivemos uma discussão, né? Um diálogo aqui entre os diversos segmentos, e a fala do fórum, né, que a gente acaba compactuando, é que o ensino, ele é importante, desde que ele não seja confessional, né? Que ele não seja confessional e por pessoas que também estejam habilitadas né? A professar esse ensinamento. Muito bem. Explica para aqueles que estão nos assistindo, pode parecer assim desnecessário, mas do que se trata de ensino confessional, professora Vânia? Explica para quem está assistindo o programa Conviver. É estar em um espaço, né, promovendo o proselitismo. Muito bem. Então, me diga uma coisa, professora, o que a senhora acha do ensino nos estabelecimentos de ensino médio, da história da religião? Naturalmente, seguindo uma apostila aprovada pela Secretaria da Educação, elaborada em conjunto com o Fórum Interreligioso, por exemplo, o ensino da história da religião desde os primórdios da nossa civilização. O que a senhora acha dessa proposta? A proposta de falar de religião, desde que não seja, né, dessa forma confessional, tá? Mas desde que não seja enfatizando princípios, pendência para um único segmento, mas dando base para que as pessoas incutam em si, né, a importância de não ter uma crença, mas a importância de se respeitar, tá? Porque o que a gente entende que as pessoas cultuam, né, os seus deuses e dão a eles a nominação que eles queiram dar. O importante é a base, né, de tudo isso, há de ser o respeito.
Professora, a senhora coordenou o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas na Secretaria da Justiça e Cidadania. No momento presente, qual é a situação, a condição da nossa comunidade indígena aqui no estado de São Paulo? Onde ela está principalmente localizada? Olha, hoje em dia eu não não atuo mais, né, na questão indígena, mas posso garantir para vocês, estando a essa questão vinculada à nossa secretaria, ela vem sendo tratada de uma forma bastante respeitosa, bastante cuidadosa, e hoje nós temos avançado, inclusive, né, um conselho atuante, e também da época em que eu coordenei esse comitê, nós não tínhamos uma coordenação específica. E hoje, felizmente, graças ao empenho, né, do nosso secretário, Fábio Prieto, e sua equipe, hoje, e do nosso governo, né, que apoiou, claro, nós temos instituído no estado de São Paulo, hospedado aqui na secretaria, uma coordenação de políticas para a população indígena. Quer dizer, os avanços estão acontecendo. Eu não tenho dúvida disso. E eu gostaria também que a senhora falasse alguma coisa, já que a senhora foi membro do Núcleo de Educação Indígena da Secretaria Estadual de Educação, no período de 2013 a 2019, o que é educação indígena levada pelo Estado a essas comunidades, professora Vânia? O senhor, nós sabemos que as etnias, né, que compõem a nossa sociedade, elas têm especificidades que são próprias, né? São próprias. E a educação indígena é uma delas. Então, são as escolas indígenas, professores preparados, ambiente preparado, a didática preparada para atender às necessidades, às especificidades educacionais desta população. E eu volto a dizer, está também avançando. Hoje, felizmente, nós temos escolas mais equipadas, melhores preparadas para atender esta população. Professora Vânia, desde o início da história do Brasil, nós vimos a igreja dogmática catequizando os nossos indígenas na tentativa de trazê-los para o cristianismo. Então, a pergunta fica aqui, que nós queremos, várias pessoas aqui estão perguntando, essa educação indígena compreende o respeito à crença indígena? Há um auxílio no sentido de formalizar essa educação religiosa voltada para as necessidades dos indígenas, ou não? Ou, por outro lado, está sendo levado a eles a catequização em novos moldes, mas, enfim, repetindo aquilo que a história vem nos ensinando há tantos anos. Como eu disse, hoje a pluralidade, né, dado a globalização, a pluralidade religiosa é bastante grande. E a própria Constituição, ela garante a todos, né, a liberdade de culto, a liberdade de crença. E na comunidade indígena, não diferente de outras comunidades, essa liberdade também é respeitada. Então, a população indígena, ela também tem o livre-arbítrio de estar optando por um dogma, por uma religião ou não. Aquela que melhor, né, atende os seus interesses, ao ver delas, que melhor atenda aos seus interesses e às suas especificidades enquanto crença, enquanto culto, enquanto liberdade, né, que é facultada a todo cidadão. Muito bem. Professora, vamos recordar um pouquinho a criação
do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, aqui em São Paulo. Conta a história para nós, como começou esse fórum, quais foram os seus primeiros objetivos, as primeiras participações, e como é que a senhora foi convidada para desempenhar funções aí tão importantes e estratégicas nesse trabalho que é tão bonito e tão benéfico para a liberdade, para a democracia, nesses dias de tantas dificuldades que estamos enfrentando hoje. Vou resgatar um pouquinho da história, né, desse instrumento tão importante. O Fórum Interreligioso, ele teve a sua origem protagonizada pelos representantes das matrizes africanas, né, por uma herança cultural. Esses povos, esses religiosos, eles têm essa religião, né, de candomblé, umbanda, as matrizes, e são aquelas que são mais violadas em seus direitos por conta de um racismo, né, uma história, por todo um histórico da época da escravidão, né? E aí eles procuraram a Secretaria aqui da Justiça, pedindo um espaço onde eles pudessem discutir toda essa problemática. E por muito, muito tempo, o fórum a secretaria foi o local que abrigou e que forneceu esse espaço de diálogo democrático. 2006 foi feita a primeira resolução, 2013 foi oficializado, né, foi instituído aqui por uma lei, a 14947, e aí os religiosos continuaram, né, nessa discussão, nesse entendimento, trouxeram outros segmentos para participar, veio o judaísmo, o islamismo, as religiões batistas, enfim. E aqui era um espaço. 2016, esse espaço, ele, que já estava legalizado, né, pela lei, instituído pela lei, nós assumimos e passamos a trabalhar como um instrumento promotor de política pública. Ela fazendo propostas de políticas públicas, porque a visão nossa, naquela época, e ainda hoje de que somente a política pública ela pode mudar a situação das pessoas, né, dos vulneráveis, como assim é chamado. E, a partir daí, houve uma composição, houve um edital, né, e nós começamos, nós que eu digo, Secretaria da Justiça, fez a composição. Hoje nós começamos com 100 membros, dos quais uma parte é poder público, né? Aqui nós temos algumas secretarias de Estado, que são afetas ao tema, saúde, cultura, educação, segurança pública, temos a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público também, mas temos universidades, todas as públicas, 4 particulares e 29 segmentos religiosos. São 129 pessoas comungando aqui do mesmo ideal, que é promover, defender e proteger o direito à liberdade religiosa de todos os segmentos. Aqui nós não atuamos na defesa de nenhum segmento em especial, porque nós atuamos com a defesa do direito, né, de direito constitucional, que é outorgado, né, pela nossa Constituição. Porém, um adendo, nós não desconsideramos que alguns segmentos são mais discriminados, que têm especificidades que precisam ser observados. Haja vista, né, que nós, desde 2021, o
o Estado de São Paulo tem a primeira lei de liberdade religiosa. E aqui na Secretaria é a porta de entrada das denúncias através do portal, né, da nossa ouvidoria. E aí o que acontece? O maior número de denúncias continua sendo as religiões de matriz africana, as mais violadas em seu direito de professar a sua fé. E nós temos, assim, atuado, né? Nós recebemos essas denúncias, nós temos um termo de parceria com o Tribunal de Justiça, fazemos mediação, que é o educativo, né? E na impossibilidade, a gente acaba aplicando as sanções legais nos termos desta lei estadual. Eu não sei se eu respondi, mas estou aqui à disposição. Muito bem, a senhora é muito didática, uma professora excelente aí, meu Deus do céu. E aproveito aqui esse instante, você que está navegando aí pela internet, você está ouvindo a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, na pauta Liberdade Religiosa, com a professora Vânia Maria da Silva Soares. Professora, é uma pergunta aqui que chegou aqui por intermédio de algumas pessoas que querem saber. Veja, o Fórum Interreligioso para a Cultura de Paz, ele está claramente vinculado ao Estado. Ou seja, o fórum do qual a senhora preside, o Fórum de Cultura e Paz e Liberdade de Crença, ele está atrelado ao Estado, à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Essa vinculação, esse cordão umbilical, não tira um pouco a independência, digamos assim, a espontaneidade das declarações? Não cria... aqui a pergunta é dirigida, não cria uma camisa de força em relação àqueles que ali comparecem, sabendo que estão fazendo parte de uma iniciativa, por assim dizer, vinculada ao Estado e com os seus limites aí programados? De forma nenhuma, de forma nenhuma. O fórum, embora institucionalizado, né, dentro de uma pasta de governo, ele tem toda a liberdade de atuar de acordo com a legalidade. Não existe, e isso eu posso dizer para o senhor de cátedra, né, que é um trabalho efetuado sem vínculo com o Estado, porque ele está numa pasta, ele é instituído por uma lei, mas com toda a liberdade de trabalho, toda a liberdade, total liberdade de trabalho. E eu falo assim, com muito carinho e com muito orgulho. Eu sou servidora pública há 46 anos, com a maior, atuando nesta questão, né, nesse tempo todo. Eu sempre tive liberdade, as pessoas aqui são acolhidas, as demandas são acolhidas, a nossa atuação é livre de qualquer... Não tem, isso eu digo para qualquer um. Muito bem, é bom ouvir isso, e fica esclarecida aqui a dúvida dos nossos ouvintes, dos internautas e dos telespectadores. Professora Vânia, a senhora foi oficial de justiça, a senhora é aposentada nesse cargo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Oficial de justiça é um cargo que exige muita severidade na conduta, existe uma pontualidade rigorosa no cumprimento de suas funções. É uma tarefa assim que não é para qualquer um, é para alguém que tenha realmente personalidade e condições de atuação. E a gente vê a senhora, uma mulher aí tão sensível, tão doce, tão voltada para as necessidades do coração humano, respeito à religiosidade, a etnia racial, a etnia, de um modo geral. Como é que fica a senhora nessa função de oficial de justiça? Não leve essa minha pergunta aí a extremo, é uma curiosidade nossa aqui.
Olha, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu aprendi a disciplina no lar, né? A disciplina no lar, a minha formação toda, né? Eu devo ao lar, ao espelho que eu tive, meus pais, minha avó, né? Fui oficial, sou uma pessoa disciplinada que gosta de atuar de forma transparente, mas nesse tempo todo de exercício, enquanto servidora pública, eu sempre fui leal, né? Fiel àquilo que eu acredito e sempre fiz tudo com muito amor. Então, fui professora com amor, por amor, fui oficial de justiça por amor, e estou na secretaria e no fórum por amor. Amor ao que eu faço, amor à causa que eu defendo e que eu acredito. Então, por esse motivo, eu digo para a população, para aqueles que estão nos ouvindo, que o Fórum Interreligioso, embora estando em uma pasta, ele atua com a maior lisura e maior transparência. Não existe pressão de trabalho. O que existe é envolvimento de todos, né? O nosso fórum hoje ele é modelo. Às vezes, nós temos dificuldades porque nós acolhemos a denúncia e as pessoas, muitas vezes, elas não querem formalizar nos termos que é necessário, né? Então, aí não é que a gente não faz, não é que existe pressão, é que falta, às vezes, coragem para denunciar de uma forma bem circunstanciada. Muito bem, no programa Conviver de hoje, estamos conversando com a professora Vânia Maria da Silva Soares, que atendeu ao nosso convite, ela que é secretária executiva e presidente do Comitê Gestor do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que nós temos acompanhado e agradecemos mais uma vez a oportunidade de sermos convidados para reuniões desse fórum. Professora, para quem não conhece, que quer conhecer, eu acho que a senhora é uma fonte fidedigna e vai responder muito bem. Qual é a diferença do Colégio da Polícia Militar do Estado de São Paulo de outras instituições que não trazem esta designação? Qual é a diferença na aplicação da pedagogia, na sistemática da disciplina? A senhora podia explicar para nós? Saber, honra e disciplina é o lema. E esse lema já diz tudo, né? No momento onde os professores não são respeitados, né? E, enfim, o colégio ele traz um direcionamento que, a meu ver, muitos são contra, mas o que eu vivi naquele lugar, eu acho que faria falta nos dias de hoje. Faz falta nos dias de hoje. Saber, honra e disciplina. Eu acho que isso já resume tudo. Professora, a senhora está me lembrando o Espírito Emmanuel. A senhora sabe, eu sou espírita com Allan Kardec, estamos na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo aplicativo. A senhora sinta-se acolhida aqui na Fundação Espírita André Luiz, que a recebe com muito carinho. E nós temos, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, palavras que se expressaram pelo Espírito Emmanuel. E ele dizia ao Chico que havia necessidade, por parte do médium, do Chico, de 3 requisitos para que a sua missão fosse bem-sucedida: disciplina, disciplina e disciplina. Então, nós estamos aí junto com a senhora. Falta realmente disciplina no mundo de hoje. O que mais falta no mundo de hoje, professora Vânia? A gente fala em disciplina, a gente pensa em limites, né? A gente pensa
no não respeito, no não respeito, que é muito claro, e também eu acho que essa empatia, né, para que a gente tenha um mundo um pouco melhor, né, um mundo um pouco melhor. E o amor, né, o amor é a fonte de tudo, o amor ao próximo. Muito bem. Eu gostaria, a senhora, com esse coração tão grande, esse trabalho tão bonito, ao longo de tantos anos aí, buscando a liberdade de pensamento, de exercício da religiosidade, da igualdade. Somos todos iguais, mas precisamos deixar que isso fique claro e temos que lutar muito ainda para essa realidade. Eu gostaria que a senhora se dirigisse, especialmente às mãezinhas que estão assistindo, as mães, as jovens mães, as senhoras mães que estão nos assistindo, com uma mensagem do coração, mensagem da professora, que também é mãe na sala de aula. Mãe na sala de aula, mãe em casa, né? Tenho três princesas, 6, né? Porque são 3 filhas e 3 netas, um príncipe, né? Um netinho. Eu quero dizer para essas mães, né? Primeiro, o amor incondicional e sempre a gratidão ao Criador por ter a oportunidade, a dádiva, né, da maternidade. E quando eu falo em maternidade, eu não digo só aquelas que geraram, né, porque a gente sabe que tem muita tia que é mãe, né. A gente sabe que também tem muito pai que é mãe, que cuida dos seus filhos com carinho, com amor, com abnegação. A base de tudo, ame seus filhos, eduquem os seus filhos, né? Deem limite para os seus filhos, para que no amanhã eles sejam homens, mulheres de bem, sejam cidadãos. Nós estamos precisando formar cidadãos, precisando formar pessoas do bem, e é só com muito amor. E nós, enquanto mãe, nós temos essa responsabilidade que nos foi delegada pelo Pai, né? Pelo Criador, pelo nosso Criador. Muito bom ouvir isso, professora. Peço licença nesse instante para registrar e agradecer também, na produção e direção geral do programa Conviver de hoje, Alex Monteiro, na divulgação Silvana Zandomene, nos trabalhos técnicos José Damião, na edição Edi Pontes, na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, na supervisão Guiomar Santana. Professora, há esperança para um Brasil melhor? Com certeza, né? Nós temos que ter esperança que dias melhores, né, estão por vir, e só pelo fato de nós estarmos vivos, termos vida, nós podemos dizer que já somos felizes, né? Somos felizes, e a esperança, ela tem que estar sempre viva nos nossos corações. Muito bem. Tem uma pergunta que eu não posso deixar passar, que a senhora tem tantas ocupações e, naturalmente, as oportunidades de estar com a senhora são poucas, mas tem uma pergunta aqui que pergunta: qual é a religião da professora Vânia? Qual é a formação religiosa dela? Está feita a pergunta, professor. Eu sou interreligiosa. Eu fui batizada na Igreja Católica, né? E a partir eu sou interreligiosa, porque eu respeito todos os segmentos, todas as religiões, e coordenando, estando, né, com a incumbência desse trabalho, eu estou presente em todos os lugares, igrejas, templos, terreiros, sinagogas, onde quer que eu seja convidada. Eu respeito, sou uma mulher de fé, respeito a diversidade e me considero interreligiosa. Muito bem, entre os católicos a senhora está lá, católica.
Entre os adventistas, a senhora está lá, firme. Entre os umbandistas, a senhora está lá sempre sorridente e assim por diante. É muito interessante essa sua colocação e, naturalmente, essa sua isenção na manifestação religiosa provavelmente é responsável pela senhora ser tão bem recebida em todas essas comunidades. Acredito que sim, né? Eu acho que a gente estando com um coletivo tão diverso, não há de fazer um trabalho e nem há de sermos pendentes, né? Então, eu fui batizada na religião católica, meus filhos todos, porém, no exercício meu profissional, eu sou interreligiosa, porque para mim o respeito é a base de tudo. Então, eu estou lá na Federação Espírita, eu estou na sinagoga, eu estou no templo budista, eu estou presente em todos. Isso é muito bom. Professora, foi uma alegria receber a senhora no programa Conviver, e eu deixo aí esse espaço final para que a senhora se despeça daqueles que estão nos acompanhando, seja por intermédio de uma oração ou de palavras amigas dirigidas a todos aqueles que estão aflitos com a violência, com o mundo de hoje, com tantos desafios e necessidades de superação que nós enfrentamos todos os dias. Eu quero agradecer esta oportunidade, dizer que foi um momento fantástico, né, para nós, dizer que a nossa casa, né, Secretaria da Justiça, está à disposição, nós estamos aqui todos os dias, de braços abertos, convidá-lo para tomar um café conosco aqui, para a gente continuar esse papo tão agradável, e dizer para todos, né, que a esperança, ela precisa perdurar, e o amor, né, o amor, ele não pode deixar de existir. Conte sempre conosco, e o Mundo de Paz somos nós que fazemos, né, e essa paz, ela brota de dentro dos nossos corações. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Professora, mais uma vez, nosso agradecimento em nome da Fundação Espírita André Luiz, em meu nome pessoal. Tenha certeza de uma coisa, esse café eu não vou perder. Será um prazer, viu? Será um prazer recebê-lo aqui, tá? O senhor, a equipe, né? Será um prazer muito grande, viu? Secretaria da Justiça ficou lisonjeada com o convite e feliz, né, por saber que nós teríamos esta oportunidade. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver vai ficando por aqui e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.